Olá, pessoal! Hoje eu vim trazer dicas aos gestores e líderes que estão retornando ao trabalho e têm dúvidas de como lidar com as suas equipes. Lúcia, como é que eu vou saber se as pessoas estão bem? Como é que eu consigo ter uma ideia se elas precisam de uma ajuda além daquela que eu posso dar? E como que eu devo tratar elas? Como que eu devo lidar com as pessoas para a gente fazer essa readaptação e essa retomada de um novo normal? Vamos lá! Antes de tudo, é muito importante a gente já ter ideia do que aconteceu com essas pessoas, né? A gente viveu uma situação sem precedentes na nossa história. E quando a gente vive uma situação nova para a qual a gente não tem um padrão de resposta, o que acontece é um esforço e um sofrimento ainda maior, porque a gente não tem aonde buscar isso na nossa história, a gente não tem aonde encontrar registros de experiências já vividas, então é absolutamente novo. O sofrimento emocional, o custo emocional de um isolamento e de um distanciamento é muito grande, né? E o que eu estou dizendo, provavelmente vocês estão se identificando também, porque também passaram por isso. Então, a gente vai encontrar pessoas com esgotamento mental, físico e emocional. Isso é muito importante ser considerado. O que quer dizer esgotamento? Quer dizer que elas usaram de todos os seus recursos, que elas lançaram mão de todas as suas forças. Em alguns momentos, talvez tenham, inclusive, ido além disso. E aí a gente chega no esgotamento. É importante considerar essa possibilidade. Sentimentos de impotência, sentimentos de incapacidade. Eu não consigo resolver, eu não sei o que fazer, eu não sei como lidar com isso tudo. Aquela sensação de não saber por onde ir, de estar perdido e confuso. Desânimo, tristeza, desmotivação, né? A gente vê um cenário difícil e a gente vê uma perspectiva de um cenário econômico bem difícil também por um bom tempo. Não se tem perspectiva de quando as coisas vão estar melhores. Então, isso realmente traz tristeza, traz desânimo, traz desmotivação. Angústia e ansiedade. Isso também vai estar presente, isso é presente. E a diferença de um e de outro é que a ansiedade a gente põe para fora, é aquela incomodação, aquele desconforto que a gente manifesta, a gente externa isso de alguma maneira. A angústia não, ela é vivida internamente, é aquele que sofre calado, que fica quietinho, né, com aquela perturbação toda, sem expressar o que está sentindo, enfim. Dúvida, medo, insegurança, né, as incertezas, eu tinha sonhos, será que eu posso continuar tendo? Eu tinha planos para o meu futuro, será que eu ainda posso continuar com os mesmos planos? Então, isso tudo traz em algumas pessoas até mesmo pânico, né, de perder o controle sobre a sua vida, de não saber no que acreditar, de se sentir totalmente no escuro. E sintomas físicos, aqueles que já estão somatizando, com dores de cabeça, com gastrite, com alterações de sono, com alterações de humor, com alterações de apetite, uns ganham peso, outros perdem peso. Então, esse quadro é bem provável de vocês encontrarem nas equipes na volta ao trabalho. E é importante a gente ter muito respeito e consideração com isso tudo. Não está sendo fácil para ninguém. Para a gente ter um pouquinho mais de noção de realidade, eu acho interessante trazer dados estatísticos. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, prevê que na América Latina a gente possa chegar a 25 milhões de desempregados. Isso representa mais ou menos mais uns 300 milhões de pessoas também desocupadas, além dos desempregados. No Brasil, a gente é o sexto maior país do mundo em população. A gente está sendo o segundo país com mais casos de Covid. Esses números, nesse momento, hoje é dia 19 de junho, os números estão aumentando, estão crescendo, a gente ainda está com a curva subindo e, paralelo a isso, as pessoas estão voltando ao trabalho. Então, é um momento bem delicado, realmente de muita insegurança para todo mundo. Os casos de depressão e estresse, que já eram em altos níveis, altos índices no Brasil, eles duplicaram no pós-Covid. Os casos de ansiedade, para os quais a gente era campeão mundial, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, esses números triplicaram. Existem registros lá do tempo do SARS, que depois de passar por uma pandemia, por um caso de contaminação como esse, muitas pessoas desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. Então, é bem possível que isso se repita agora, e talvez até numa escala maior, pela situação de descontrole que a gente vive. Em transtorno mental, é a terceira maior causa de afastamento do trabalho. E o mais triste disso tudo é que as pessoas não falam sobre isso. Esse número ainda é subestimado, justamente por haver uma subnotificação,
Muitas pessoas não registram que estão se afastando do trabalho para tratar de transtornos mentais. Elas preferem dar uma outra informação e com isso a gente acaba tendo uma subnotificação. Mesmo assim, a gente hoje sabe que é a terceira causa de afastamento do trabalho. 9 em cada 10 pessoas do mercado de trabalho estão apresentando casos de ansiedade, transtornos, sintomas de ansiedade, desde a leve até a incapacitante. São 90%, 9 em cada 10, é um número realmente muito elevado. A Grande São Paulo, hoje, é a cidade do mundo com maior casos de transtornos de ansiedade. É claro que proporcional ao número da população, tamanho da cidade. E está representando atualmente 30% da população. É bem importante a gente considerar esses números. Desses 30%, 60% relatam que a causa do seu estresse reside no ambiente de trabalho. Isso é mais uma razão para a gente dar uma atenção especial a esse momento. Elas estão retornando. Então, vamos lá, gente. Antes de tudo, é importante dizer também assim, ó, nenhum gestor e nenhum líder tem que se sentir psicólogo, tá? Vocês não têm que se sentir na obrigação de estar, então, resolvendo os problemas das pessoas. Não se trata disso. Se trata de um primeiro apoio. Se trata de uma atitude de acolhida, né? De estou aqui para te ajudar. Isso é fundamental, que a pessoa escute e sinta. Porque, antes de tudo, precisa ser autêntico. Tem que ser um interesse realmente genuíno, né, que venha do coração, não pode ser uma coisa falada só para que é bonito falar. Então, é importante que isso seja sincero. E para que vocês consigam ter também um pouquinho mais de ideia sobre o que é normal sentir nesse momento e o que já é transtorno, né? Isso é uma pergunta que muitas pessoas me trazem. Lúcia, como é que eu vou saber se a pessoa que trabalha comigo, ela está tendo uma tristeza e uma ansiedade normal, ou se isso já é uma depressão e um transtorno de ansiedade? Porque tem diferença. Se sentir triste e se sentir ansioso é absolutamente normal, mais que isso, é esperado para o momento atual. Agora, 2 pontos são fundamentais: a intensidade e a duração desse sintoma, dessa emoção. Na medida em que ela se torna extremamente alta, na medida em que ela é persistente, recorrente, a pessoa não está conseguindo ter controle, né? Aquilo está gerando outros problemas, em alguns casos até um adoecimento físico. Então, aí sim a gente começa a se preocupar com a possibilidade de um transtorno. Tá? Então, assim, a duração e a intensidade dessa emoção, desse sentimento manifesto, é que vai nos dar a condição de avaliar se é um transtorno ou se é ainda uma condição normal, esperada e natural para o momento que a gente vive. Então, vamos lá. O que é importante primeiro observar? As pessoas estão retornando ao trabalho e aí vocês querem saber como é que elas estão, né? Dentro do que é possível ao gestor, ao líder, fazer uma avaliação de como é que ela está. Primeira coisa, observar como ela percebe a realidade. Né? São 3 pontos que a gente precisa observar nessa primeira chegada. Como elas percebem a realidade, como elas estão se adaptando a essa nova realidade e qual a gestão do estresse que está sendo feita. Como é que a gente avalia isso? A percepção de realidade, a gente vai tentar ver com eles o que eles estão entendendo do que está acontecendo, o que eles acreditam sobre isso tudo, né? O quanto esse registro, esse entendimento e essa compreensão é de fato alicerçado em informações verdadeiras, confiáveis, né? O quanto essa pessoa tem uma fonte de informações que de fato respalde ela a entender o que está se passando. Ou se ela é do tipo que aceita todas as fake news que se vê por aí, em rede social, enfim, todos os lados, ou não. Então, assim, a percepção de realidade dela é lúcida, tem discernimento do que é verdadeiro e do que é fake, ela é clara o suficiente para que ela consiga, então, adotar o comportamento adequado para se adaptar. Então, essa é a questão de percepção. Segunda questão, a adaptabilidade. Para se adaptar a esse cenário, é necessário a criação de novos hábitos, mudanças de comportamento. É necessário uma compreensão de si mesmo, de como eu me sinto. É super importante reconhecer as restrições e os protocolos de orientação para que se siga isso de uma forma adequada. Então, quando a gente fala em adaptabilidade, é a condição de ajuste
né? Eu preciso conseguir a maneira mais saudável, mais adequada, mais positiva possível para transitar por esse momento de uma forma saudável, de uma forma adequada, onde eu não gere prejuízos nem a mim e nem às pessoas próximas de mim. Isso é adaptabilidade, é se manter atualizado e informado de uma forma adequada, através de uma fonte verdadeira e confiável, para que a partir dessa informação verdadeira, então eu encontre meios de me ajustar. É mudar a rotina, né? É criar novos hábitos, se desfazer de hábitos antigos e atender a todas as necessidades que eu tenho, para que eu consiga, então, suportar bem esse momento. Isso é adaptabilidade. Terceiro ponto, então, gestão do estresse, porque é óbvio que o estresse veio e veio com tudo. E eu preciso, no mínimo, ser capaz de reconhecer em que nível de estresse eu estou. O estresse que eu vivo é um estresse moderado, é um estresse que eu consigo administrar, ou é um estresse que faz com que eu precise pedir ajuda para alguém? Eu consigo cuidar bem da minha alimentação, eu consigo atender as minhas necessidades básicas, eu consigo identificar o que faz eu me sentir bem e o que faz eu me sentir mal, para que eu possa evitar, na medida do possível, o que me faz sentir mal e buscar o que me faz sentir bem. Então, tudo isso é gestão do estresse. É cuidar do corpo e da mente de forma que a gente, então, minimize os efeitos nocivos que o estresse pode trazer, certo? Vamos lá. Aí a gente está diante da equipe, né? A gente está diante das pessoas que a gente quer poder ajudar, acolher e receber. E eu preciso, então, acima de tudo, me preparar, né? Uma coisa muito importante com relação à saúde mental e que eu tenho falado insistentemente nos últimos tempos é sobre a necessidade de se falar sobre isso com mais naturalidade, sem tabu. Então, assim, gestor e líder, tá me ouvindo? Procure identificar muito sinceramente contigo mesmo quais os tabus que tu tem com relação à saúde mental. A gente cria ideias distorcidas, a gente adota crenças. No nosso país, isso é uma coisa muito presente, muito forte. É uma questão cultural que realmente me chateia e me preocupa porque acaba impactando no bem-estar, na vida das pessoas. Que tabus eu tenho? Eu acho mesmo que tratar de saúde mental é bobagem, é frescura, é manha. Eu acredito realmente que isso é besteira, não precisa, o mais importante é tomar um remedinho que aí fica tudo bem. O que eu acredito sobre saúde mental? Até que ponto eu trato desse tema com a mesma simplicidade e naturalidade que eu trato de outros assuntos referentes à minha saúde? Então, eu falo sobre o médico que eu fui, o remédio que eu estou tomando, a dieta nova que eu estou fazendo, muito tranquilamente sobre isso com qualquer pessoa e não tem mistério. Agora, quando o assunto é saúde mental, puxa, eu acho que eu estou realmente com transtorno, acho que eu estou precisando de uma ajuda psiquiátrica, acho que eu vou procurar um remédio. Meu médico me mandou tomar um ansiolítico. As pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Mas isso é um tema à parte que uma outra hora a gente vai conversar. Mas o que eu convido vocês a fazerem agora é, de fato, serem honestos consigo mesmo, identificarem os seus tabus, para não deixar de forma alguma que isso interfira nessa nova relação que vai se construir agora. Então, isso é importante. Outra coisa é cuidar de si mesmo. Muito antes de cuidar da equipe de vocês, é fundamental que vocês cuidem de vocês. Vocês precisam estar num bom dia, num bom momento, no momento em que forem chamar alguém para conversar. Né? A gente precisa se vestir internamente de bons sentimentos, de boas ideias, de bons pensamentos, de otimismo, de uma atitude positiva, para, a partir desse cuidado feito consigo mesmo, então poder cuidar das outras pessoas. Escolher o melhor momento, né? E é importante administrar esses tempos. Observem que as pessoas vão ter ritmos diferentes, as pessoas vão ter oscilações de humor, e isso tudo faz parte, gente. Vamos respeitar. Se informe, antes de tudo, das novas regras que a empresa vai adotar. A gente sabe que já tem um protocolo da OIT orientando que as empresas criem novas rotinas, novos horários de entrada e de saída para evitar aglomerações no cartão ponto e nos transportes coletivos, uma rotina nova de desinfecção que deve acontecer várias vezes ao dia, lavar as mãos, obrigatório uso de máscaras, distanciamento de pelo menos 2 metros. Então, tem regras que as empresas vão ter que adotar. Algumas empresas eu sei que já estão buscando, inclusive, caminhos de lidar com a saúde mental das pessoas através de fóruns de discussão, de grupos de apoio, de rodas de conversa. Então, é importante que vocês, gestores, identifiquem com a empresa quais serão as novas práticas, quais serão as novas regras, se informem sobre isso
né? Tenham isso muito claro para vocês poderem passar em frente para a equipe de vocês. Antes de qualquer comportamento novo, antes de qualquer iniciativa, tudo que vem antes do nosso comportamento é a atitude. Quando a gente fala em atitude, a gente está falando de algo que antecede o comportamento. E as atitudes daqui para frente precisam estar alicerçadas em segurança, em dignidade, em respeito e em verdade. O que eu quero dizer com isso? Segurança, eu me refiro, eu preciso que na minha atitude eu demonstre às pessoas que trabalham comigo que eu de fato me preocupo com o bem-estar delas, que eu quero vê-las saudáveis, seguras e protegidas. Então isso precisa estar na minha atitude. Tudo que eu faço tem que refletir esta atitude. A dignidade é reconhecer o limite de cada um, a realidade de cada um, as necessidades de cada um. É ter muito respeito ao ritmo das pessoas, ao sofrimento de cada um. Que isso seja reconhecido, aceito, para que elas sejam tratadas com dignidade. Respeito, sobretudo, à questão humana. Respeito à humanidade de cada um. Agora é uma grande oportunidade da tal humanização das empresas que se fala há tanto tempo, ser de fato uma prática que não é confrontativa de uma atitude de um gestor e de um líder, muito pelo contrário, ela deve ser característica da atitude de um gestor e de um líder. E verdade, porque a transparência é a única forma de se construir confiança. Se querem que as empresas e as equipes, enfim, as pessoas confiem em vocês, líderes e gestores, sejam transparentes, falem a verdade, digam a verdade, busquem a verdade. E assim vocês vão construir relações verdadeiramente de confiança. Ok, vestidos dessa atitude, imbuídos desse sentimento, vamos ao que fazer e ao que não fazer. E não tem mistério, gente, volto a dizer, vocês não têm que ser psicólogos. Vocês precisam ser gente cuidando de gente. Pessoas preocupadas com pessoas. Simplesmente assim. E como é que isso se faz? Primeiro, acolher a pessoa que chegou com compaixão. Recebam as equipes de vocês com compaixão, com reconhecimento do quanto sofreram, do quanto difícil foi. Segundo, escutem com empatia. E isso não é simplesmente entender o que o outro vive, me colocar no lugar do outro. É muito mais que isso. Uma escuta empática é uma escuta em que eu sinto o que tu sente. E aí acontece a conexão. Em terceiro, respeito pelos espaços e pela privacidade. As pessoas que não quiserem falar sobre os seus sofrimentos, sobre as suas dores, sobre os seus pensamentos, respeitem. Não invadam, não insistam, não pressionem, não cobrem. Deixe que cada um vá no seu ritmo. As coisas acontecem quando elas têm que acontecer. Reconheçam os limites. Percebam que cada um tem um limite. Aquilo que um consegue fazer com muita facilidade, para o outro talvez não seja tão fácil assim. Então, reconhecer limites é respeitar. E, por último, oferecer ajuda e cooperação. Se precisar de mim, se eu puder te ajudar de alguma forma, se quiser conversar, se tiver alguma dificuldade, eu estou aqui para isso. Oferecer sinceramente essa ajuda. Isso são coisas simples de se fazer. Quando o coração nos leva, é muito simples de se fazer. E o que não fazer? O que tem que ser evitado de qualquer forma? Primeiro, não julgar, né? E isso é uma tendência muito forte da nossa cultura, das relações que a gente cria, né? Julgar as pessoas, porque julgar é aquele juízo de valor que é feito, né? O fulano é incompetente, o fulano é fraco, o fulano é incapaz, o fulano é um desequilibrado, é um mentiroso, o fulano não é confiável. Isso é julgamento. Isso é julgamento, é juízo de valor. Isso não pode acontecer. Não prometam nada que não possam cumprir. Deixa que eu vou lá falar com fulano e vou resolver isso para ti. Não, tu não sabe se vai resolver. Não depende de ti. Então, se não depende de ti, não está na tua mão a solução, não promete o que não vai poder cumprir. Não pressione, né? Aquela pressão do... E aí, foi no médico? E aí, resolveu? E aí, já conseguiu? Sem pressão. Deixa que cada um ande no seu ritmo. E por último, e não menos importante, não superproteja, porque alguns líderes têm essa tendência. Se preocupa tanto, quer ajudar tanto, que acaba sufocando. E nessa superproteção, acaba tendo até uma atitude assistencialista que não é nada saudável. Não é para fazer nada pela pessoa, é para fazer para a pessoa, para ajudar.
não é para fazer por ela. Com isso, ela começa a criar uma relação de dependência, de apego que não é legal para ninguém. Então, o que a gente está vivendo agora é a construção de um novo normal. Né? E eu ouvi algum autor dizer assim, vamos fazer um novo melhor, né? Mais que um novo normal, vamos fazer um novo melhor. Eu sinto como se a gente estivesse com uma página em branco agora, com a condição de poder escrever a história que a gente quiser. Foram muitas as lições que a pandemia trouxe e continua trazendo. Foram muitas situações de sofrimento que eu vi ao meu redor, que eu vi em mim mesma, porque não foi e continua não sendo nada fácil. Mas foram muitas as lições de compaixão, de solidariedade, enxurrada de solidariedade que eu vi por todos os lados. Né? Pessoas preocupadas com pessoas, um cuidando da vida do outro, da saúde do outro. Não vamos perder a lição, gente. Vamos levar essa lição para dentro do ambiente de trabalho. Segurança e saúde não pode ser tabu, não pode ser algo que impeça a produção, não pode ser uma ameaça para a empresa. Isso é uma loucura, é exatamente o contrário. Segurança e saúde é que vai dar a condição de produzir mais e melhor, é o que vai dar a condição da empresa sobreviver. E depois desse evento, daqui para frente, a empresa que quiser se manter viva tem que ser capaz de ouvir as pessoas que estão lá dentro. Tem que ser capaz de ajudar, tem que ser capaz de ter empatia, compaixão com o sofrimento do outro. Tem que ter limite para tudo. Então, vamos fazer valer essas lições, vamos colocá-las em prática agora, vamos levar para dentro do ambiente de trabalho, que afinal é onde a gente passa grande parte da vida da gente. Vamos tornar isso um motivo de orgulho, não uma razão de medo ou de doença. Certo? Ficam aqui minhas dicas, gente, eu espero ter ajudado e a gente se fala de novo qualquer hora em mais algum vídeo por aí. Um abração para todo mundo.